Pois é, deixa eu te perguntar uma coisa bala, aqui, só porque me lembrar. Várias vezes você falou assim, porque Deus faz isso, Deus pensa assim, Deus mora assim. Como é que você sabe? Isso. Como é que você tem a condição de dizer pra mim que Deus pensa assim? Que Deus fala assim, que Deus quer isso? Porque pra mim você tinha que conhecer muito bem Deus e realmente conhecê-lo diretamente pra ele te dizer, eu penso assim, eu vivo em ruas de ouro. Porque pra mim isso são construções humanas de crenças. Sim. Vou sendo muito sincero com você. Não, entendi. Porque isso me preocupa quando você fala, é assim que Deus pensa. Então você já tá afirmando, eu sei o que Deus pensa. Eu sei o que Deus faz. Desculpa a ansiedade, foi aquilo que eu falei. Não, eu tem acho, que fazer esse não tô falando com maldade. Sim. Eu acho isso uma prepotência, você querer dizer o que Deus pensa, o que Deus faz, onde Deus vive. Entendi. Sendo que você mesmo falou que não consegue provar Entendi. que Deus existe, você acredita. Vamos lá, primeiro ponto. Nem o cristão consegue provar a existência de Deus, porque, igual eu falei no começo, ele é improvável. Não, mas não é isso que eu tô questionando. Mas eu vou chegar nisso. Eu não posso submeter ele a teste científico, da mesma forma que o ateu também não consegue provar que ele não existe. Beleza. Eu me submeti aos métodos científicos, eu me inclinei à biologia pura, à ciência pura. Eu não tô falando de pseudociência, não tô falando de design inteligente. E eu, com a minha inteligência, ainda que seja insignificante, eu cheguei à conclusão que quem criou isso daqui foi uma mente inteligente, uma mente brilhante, extremamente inteligente. Show de bola. Quando eu vou olhar, o senhor falou de diversos livros religiosos. Não, mas eu tô te perguntando uma coisa muito específica. Como é que você pode afirmar que é isso que Deus pensa? Isso, vou chegar lá. É isso que Deus quer. Vou chegar lá. O senhor citou que são 47 livros, entre 47 a 49 livros religiosos. Nenhum é mais poderoso e mais perseguido do que a Bíblia. Não é. Se a Bíblia é tão perigosa, se a Bíblia é inofensível, se a Bíblia é um livro inofensível, libera ela na China, caramba. Vamos liberar ela na Coreia do Norte. Ah, não tem Bíblia? Vamos liberar nesses países onde... Isso é cultural. E a Bíblia, ela foi o instrumento levado, principalmente pelos cristãos católicos, nas grandes dominações marítimas. Então, o que acontece? Então, ela é um livro muito poderoso e muito perigoso, a depender do que você usar lá dentro. Muito perigoso. Então, eu, mais uma vez, me submeto aos dados científicos, tem que ter um Deus. Beleza, qual Deus que faz mais sentido? Qual Deus que me adaptaria melhor para essa realidade que eu cheguei... Mas não é isso que eu tô te perguntando. Vou te falar, que eu cheguei à conclusão. O Deus bíblico. Beleza, se é o Deus bíblico, quais são as regras, quais são os princípios, quais são as diretrizes traçadas por ele. Aí entra... Então você sabe quais são as diretrizes traçadas por ele, você sabe quais são as regras dele, você sabe como ele pensa. Mas é o que eu tô falando pro senhor. É isso que me assusta. Mas é o que eu tô falando. Deixa eu tentar concluir minha frase aqui. O que eu tô querendo concluir pra você? Se eu creio nisso, eu me submeto a isso. Simples assim. E te dá o poder de dizer o que ele pensa. pensa. Me dá o poder nenhum. Eu não tô aqui hora nenhuma tentando te convencer e falando pra você que se você não crê em Deus, vai pro inferno. Não tô momento nenhum. Você falou aqui agora mesmo que Deus vive em ruas de ouro. Não, com base em quê? Vou te falar. Livro de Apocalipse. Tá lá. Humanos. Livro de... Humanos, mas é o que eu creio, é o que eu tô te falando. Você crê, é isso que eu tô dizendo. É uma crença. Sim, é uma crença. Você não agora pode não é porque afirmar que Deus pensa assim. Agora não é porque Deus eu creio faz assim, ou que Deus vive assim. Agora não é porque eu creio que eu vou forçar as outras pessoas a crer. As pessoas são livres. Não tô falando isso. Entendeu? Não, mas pelo que você tá falando. Eu acho assim, Calvino, só vou dar aqui porque o que o Oliver já falou e ele até já voltou no início, é porque é o seguinte, quando ele fala que Deus vive assim e que com base naquilo. É porque está escrito. Está escrito onde? Na Bíblia. Que é escrito por homens, quantas vezes? Mas ela é assim... Isso foi o que ele me falou aqui. Quantas vezes ela foi traduzida? Ela é escrita por homens, as traduções são perfeitas. Por Deus. Você encontra pergaminhos até hoje que comprova que foi sustentado. Sim, mas isso não quer dizer que foi Deus. Quer dizer, e com base nessa escrita, você não pode me afirmar que Deus pensa assim. Não. Aí você está sobrepondo a Deus. Mas em momento algum... Eu não posso, por exemplo, nem eu aqui posso dizer você pensa assim porque eu te conheço. Não, em momento algum... Como é que você pode dizer como Deus pensa? Em momento algum eu falei que Deus pensa assim. Eu te falei que houve uma evolução cultural não. e onde cada momento existia uma regra, existia uma diretriz. Por exemplo, senão eu tô entrando em contradição. Você várias vezes falou assim, Deus quer isso, Deus queria isso. Quando Deus fez assim porque ele queria isso. No começo... Por exemplo, Deus fez Adão e falou que podia meter população. Linguagem figurativa, né? Não importa isso. Mas como é que você sabe que foi isso? Porque tá escrito e eu creio nisso. Onde? Livro de Gênesis. Uma crença sua. Mas você não pode dizer que isso foi a vontade de um Deus, porque senão você está dizendo que Deus é essa simplificação da Bíblia. Não, mas aí eu não tô... A Bíblia, eu não posso falar que Deus é a simplificação da Bíblia, senão ele é um Deus criado por homens. Mas você estava se baseando só na Bíblia.
Não, Deus vai muito além da Bíblia. Então, é o que eu tô falando o tempo todo. Deus é além da Bíblia. Então eu não posso me basear na Bíblia para dizer realmente que é toda a estrutura da existência de uma possibilidade de Deus. E que eu vou pegar trechos escritos por pessoas de época, que seja uma interpretação literal, que seja gramatical, que seja teleológica, ou que seja histórica, porque a teleológica seria realmente a interpretação para os dias de hoje. Sim. Não importa, porque está dentro da hermenêutica. Eu falo porque eu dou aula de hermenêutica. Então, dentro disso, eu não posso afirmar, com base nesse livro, que essa é toda a estrutura do pensamento de Deus. Senão você está reduzindo Deus. Irmão, E aí quando você diz o Deus faz assim, porque ele pensou assim, como que você sabe que ele pensou assim, ou se não é uma interpretação sua? Eu observo que o Calvino ele tem um preconceito, ou ele já encontrou algum cristão chato, ele tá com ódio, tá descontando em mim. Não, eu quero entender isso, porque Ele eu tá não descontando em entendo. mim. Ele deve ter pegado algum cristão fanático. Eu não entendo não. isso. Não. Quando Vamos lá. você pode afirmar que Deus pensa assim, que Deus fez assim, baseado no livro? Da mesma sorte que você, do mesmo jeito, do mesmo modo que você afirma que Deus não existe, sem ter prova nenhuma que ele não exista. Não, é a tô falando sua outra fé. coisa. Como é que É a você sua tem fé. a condição de dizer que Deus pensa assim? Mas é o que eu Uma estou te coisa é falando. você acreditar. Mas é o que eu tô te falando, Calvino. Vou pedir pro senhor deixar eu concluir meu Tá, raciocínio. desculpa. Senão você fica me É indagando porque aqui. eu quero essa resposta, porque eu não eu vou consigo visualizar. Não, sim, eu vou conseguir te responder, mas eu preciso concluir meu raciocínio. Beleza. Da mesma sorte que você afirma veemente Deus não existe, sem que não haja sequer a possibilidade mínima de submeter isso ao teste científico. Deus não é provável, ele é improvável. Não tem como você provar que ele existe nem que ele não existe. Da mesma sorte, você tem essa fé nisso, eu tenho a fé nesse livro. Não, eu não chamo de Se fé. eu- A gente não chama de fé, chama de convicção. Não tem como você ter convicção numa coisa que você não submeteu a teste. Não, é convicção. Você não submeteu a teste. Qual foi o teste? Qual foi Você o não tem método como científico testar utilizado? se algo não existe. Então, mas tem como você provar que não existe. Como? A mesma tem como. Existe extraterrestre? Hã? Existe extraterrestre? Não sei. Você não sabe? Não sabe. Tem pessoas que afirmam veementemente Não, que não você existe. não pra mim. Sim, eu tô falando pra você. Como é que ela sabe que não existe ou como é que ela sabe que existe? Hã? Você tem que provar. Sim. Vou dar outro exemplo pra você aqui. Existe espírito? Pra mim, não. Pra você não. Por que você acha que não? Porque pra mim isso é no máximo que você tem, se a gente for analisar, aí vai dar uma resposta longa, mas tudo bem, no máximo que você vai ver, a tentativa de explicação do espírito até veio para uma construção de uma tentativa de amenizar o que poderia ser chamado uma maldade de Deus por definir pessoas com defeitos. Você acredita Que então? seria o quê? A construção do passado. Ou seja, ela nasceu assim porque no passado fez isso. E o espírito. Não, se isso é posicionou. reencarnação, isso é outra Sim, coisa. mas é a questão do espírito. Tá, não, então não. o espírito seria uma possibilidade do quê? Da existência do ser humano. Aí seria, eu te pergunto, o espírito seria só para o ser humano? Não estou falando Ele isso. garante a vida? Não. Não. Você não Então- entendeu a minha pergunta. A pergunta é, pra você, ele não existe. Não, Certo? de forma alguma. Mas para um médico muito famoso nos Estados Unidos, que foi ateu até o dia que ele deu um tumor e todas as atividades cerebrais dele não tinha nenhuma atividade. Ele morreu, só que voltou A sem experiência dele. atividade. Para ele existe. Pra ele. Para ele existe. Pra ele existe. Então eu não posso Pra você questioná-lo. existe. Eu não posso questioná-lo, foi uma experiência pessoal dele. Não tem como eu virar para você e falar assim, água é ruim. Ou água é bom, coca é bom, se você não experimentou. Como é que eu acredito naquele livro? Porque eu me submeti a princípios básicos daquele livro que funcionaram pra mim. Então, como eu me submeti a princípios básicos Mas daquele não é livro isso que eu tô te falando, e funcionou pra mim, eu acredito que aquela é a palavra de Deus. É nesse sentido que eu tô te falando. Eu não acredito que Deus se limita àquilo, senão ele seria um Deus limitado. Não é isso que eu te perguntei. Até agora você não me respondeu. Eu vou perguntar de novo. Como que você tem a possibilidade, como um ser humano, dizer o que Deus pensa? Através da fé nesse livro que eu tô te falando. No livro. Sim, é um livro. É um livro que é extremamente poderoso, muda a vida de milhares de pessoas. Isso não quer dizer nada. Lógico que quer. O que é Não. isso? Não, pera aí, não quer dizer Tem nada? gente- não. Você pega um cara que Pra matava pergunta que eu roubada, fiz, pra pergunta estuprava. que eu fiz, não quer dizer nada. Você pega um cara... Não, do mesmo jeito que o senhor falou pra mim, assim, que 47, 49 livros religiosos é tudo igual. Não é. A Bíblia não é Eu falei igual a que é eles. igual. Eu falei que existem 47 de bases religiosas. Sim, isso você falou que é tudo igual pra você. Pra Não, você. não falei isso Mas não é. Quando você... Porque as leituras que eu fiz da maioria que eu pude, porque eu tenho lá. Você for lá em casa, vai ver, eu tenho aproximadamente 50 livros sobre religiões. Quando Estudo. você submete esses livros para a sociedade estudar, para a sociedade experimentar, há uma diferença, há um impacto social muito grande quando o assunto é Bíblia. Quando o assunto é a Bíblia. E quando eu vou submeter a leitura bíblica a testes científicos, deixa eu ver se essa história é real. Existe dilúvio. Foi encontrado, pessoal, o resto de animal enseada lá de rocha. É comprovado cientificamente que a Terra em algum momento foi toda coberta com água. A Arca de Noé rolou.
Não tô falando de Arca de Noé, eu tô falando de dilúvio. A questão de Arca de Noé é outro problema que a gente tem na teologia. É porque não tem como explicar. É comprovado também. Existe um estudo científico. Existe um estudo científico chamado Pluzone, onde comprova que foi possível sim, que há grandes possibilidades de ter ocorrido a travessia do povo judeu correndo do povo egípcio no Mar Vermelho. Isso é comprovado. Davi, eu já vi isso, mesmo. O rei Davi foi comprovado através de inscrições que ele existiu também, comprovando fatos históricos bíblicos. Ou seja, eu tenho um livro que, quando eu submeto à ciência, existem diversas passagens que foi comprovado pela ciência e pela história, então eu me submeto. Eu não estou falando que Deus se limita àquilo, senão eu estou limitando Deus. E o Deus da Bíblia, ele é um Deus ilimitado. Mas o que eu estou falando é outra coisa. Como é que você pode me afirmar Estou te explicando aqui que agora. Deus pensa assim? Não é que ele pensa assim. Mas você falou umas 2 vezes. Não é que ele pensa assim. Ele trouxe alguns princípios em determinado momento, depois outros princípios em outros momentos. É isso, com base naquilo que ele deixou inspirando. Aí é fé, ele inspirou. Não, a Bíblia isso que eu tô falando, é fé. Da mesma sorte que você não consegue provar que Deus não existe, você tem fé que ele não existe. Se você me provar que Deus existe, eu falo assim, vamos lá. Deus existe, tô afirmando. Como é que eu, como ser humano, tenho a condição de dizer o que Deus pensa e onde ele vive? Primeiro, que Deus que você fala que existe? Hã? Qual Deus que você fala que existe? O seu. O meu Deus é o Deus hebreu. Tudo bem, é o Deus ele Israel. existe. Não independe de Deus. Eu pergunto, como é que um ser humano, mas eu tô te explicando, que é uma obra de algo divino, tem a capacidade de dizer o que o Criador pensa? Eu entendo que o Criador pode dizer o que a obra pensa e o que ela significa. Então deixa eu te fazer uma pergunta então. Como é que você tem a capacidade de dizer o que Nietzsche pensa? Me explica. Porque eu leio o livro dele. Ah, chegamos na conclusão. Não. Olha que totalmente diferente. Não vamos fazer lacração aqui, não vamos ser científicos. Uma coisa. Não, peraí. Totalmente diferente. Nietzsche existe. Eu vejo o pensamento dele científico e concordo ou não. Certo. Concordo ou não. Ele é um ser humano como eu. Então eu tenho a capacidade cognitiva de discutir com ele. Mas eu não tenho a prepotência de dizer o que Deus pensa. Beleza. Porque senão eu tô reduzindo. Você acabou de reduzir Deus a Nietzsche. Não. Você acabou de reduzir Negativo. a Bíblia ao livro de Nietzsche. Acabou. Negativo. Porque uma coisa, você comparou Nietzsche a Deus. Não, negativo. Comparou. Eu tô comparando, presta atenção. Uma coisa é o seguinte, eu ler o livro de uma pessoa que existe, que pensa como eu talvez esteja, eu acho que tô bem abaixo dele, numa condição cognitiva como um ser humano. Mas como um ser humano, querer explicar Deus, eu sou muito prepotente. É isso que eu entendo. Vamos lá então. No Velho Testamento falava que as coisas ocultas pertenciam a Deus. Certo? E as reveladas ao homem. No livro. No Novo Testamento, no livro, você falou de um livro de Nietzsche, eu tô falando de outro livro, Bíblia. Não, como é que você compara livro de Nietzsche Rapaz, mas a Bíblia é um livro histórico e a obra social... Escrita por quem? Por pessoas e que foi comprovado cientificamente que existiram, ou o senhor vai discutir com os fatos científicos? Hora nenhuma eu falei Então, tá beleza? Até agora eu tô falando de como você consegue afirmar o que Deus existe. É porque ele não deixa eu concluir. Quando ele conclui, eu não deixo ele concluir. Quando ele conclui, eu fico calado, eu me reservo a minha insignificância. Mas você não tem que responder, você tá desviando. E eu consigo entender o que ele tá falando. Quando eu vou responder, porque eu entendi o que ele tá falando, ele não aceita, ele não deixa eu concluir. Eu acho que é um loop infinito, assim. Então, eu vi sua resposta, então, mas eu não concordo. Ele fala pra mim, eu perguntei pra ele, como é que você conhece os pensamentos de Nietzsche? Ele falou o quê? Lendo. Nietzsche é uma pessoa. Deus se relaciona com a humanidade como uma pessoa, com personalidade. Isso é Bíblia, certo? Aí ele me perguntou, como é que você sabe os pensamentos de Deus? Eu tô falando pra ele, através da Bíblia. É um livro. O próprio Jesus falou. Jesus não fala que é Deus encarnado? Ele não externou os pensamentos dele? Ele não fala que é Deus? Eu tô te falando. Eu penso que os pensamentos de Deus são aqueles que ele falou. Ou você vai falar que Jesus não existiu. É fato histórico. Hora nenhuma eu falei que Jesus não existiu. Da mesma sorte que hora nenhuma eu falei que Nietzsche existiu. O que eu falo é o seguinte... Deixa eu terminar. Você falou que você sabe o que Nietzsche pensou através do que você leu sobre ele. Eu sei quais eram os pensamentos, quais são os pensamentos da época, da situação, conforme o livro que eu li, que supostamente é sobre Deus. Ah, supostamente. Entendeu? Aí eu concordo. O supostamente que eu tô falando mas a pergunta que eu pra te ficar fiz, mais fácil ela entender. não foi essa, Matheus. Eu falei então assim, eu não tô entendendo a pergunta dele. Ninguém tá entendendo. Você tá entendendo a pergunta dele? Não, eu quero saber como você pode dizer o que Deus pensa. Acabei de explicar, doutor. Através de um livro. Sim, como é que você pode explicar que Nietzsche pensa? Nietzsche foi um ser humano.
Esquece a personalidade. Não é Vamos questão fazer um de negócio? personalidade, não. Como é que fa- você compara um ser humano com Deus? Não. Vamos fazer um negócio pra ficar mais fácil. Eu consigo entender Vamos a fazer um condição negócio- humana, o pensamento humano. vamos mas fazer eu um- jamais seria Vamos fazer um arrogante ao ponto de falar, não tô Não, falando isso- você. isso não é arrogância, Porque não foi isso é você. crença. Não tô falando de você. Arrogante ao ponto das pessoas falar, porque Deus está dizendo isso. A palavra de Deus é essa. Eu tô dizendo, baseado num livro que foi escrito por seres humanos. Eu concordo com ele. Em que ponto eu concordo com ele? Nas famosas profetadas, que a pessoa da igreja assim diz, Então, Senhor, diz o quê? Qual é a base pra isso? Aí eu concordo com o que ele tá falando. Eu tô entendendo o que Cara, ele tá mas falando. Só que- não é Jesus que falou que está escrito lá? Sim, Jesus não é o Filho Jesus de Deus, externou e é os isso, seus não pensamentos. é? É isso que eu acho que é o que ele está tentando te falar, não Agora é vai virar pra mim e sobre... vai falar o quê? Que Jesus não era humano? Jesus era humano. Jesus foi 100% homem. Por que você tá falando? Você tá pondo palavras na minha boca? Eu Não, punho, né, é sou? porque você Eu, acabou hora de- nenhuma, eu falei que Jesus não era humano. Eu Doutor, até falei o vamos lá. contrário, que Jesus pra mim foi como foi um Buda, como Doutor, foi uma Mahatma vamos lá. Gandhi, aí vai. Vamos lá então. Vou pedir pro senhor deixar eu concluir Nós aqui até então. falamos isso mais cedo. Vou pedir né? pro senhor deixar eu concluir então. Vamos lá. Vai ficar mais... A minha ideia aqui é simplificar. Eu como um professor, eu tenho que ter a humildade de entender que eu tenho que falar a linguagem do meu aluno. Nem todo mundo que está assistindo a gente, nem todo mundo que vai assistir a gente, esse podcast, ele vai entrar em todos os portais do aluno. São mais de 186 cursos. Deixa eu concluir. Segura aí. Tô vendo que você tá bem agitado. Segura aí, Eu tô calma. não. Calma aí. Então o que acontece? Eu preciso falar na linguagem das pessoas. Nem todo mundo teve esse desenvolvimento, ou teve a oportunidade, ou se predispôs a estudar como a gente estudou, principalmente como o senhor estudou. O senhor tem idade para ser meu pai. Então eu respeito a sua experiência e a sua história, anos-luz na minha frente, linguagem figurativa para você nada a entender. ver. Agora, o que acontece? Então, a gente tem que tentar facilitar de forma, né, com linguagem figurativa, usar os argumentos aqui para a pessoa entender. Então, Jesus é humano. Nietzsche é humano. A parte da divindade de Jesus é minha fé, é o que eu creio, onde ele fala que é Deus. Concordo. Como é que você sabe o que Nietzsche pensa? Através do que você leu sobre Nietzsche. Como é que eu sei o que Deus pensa? Através do que foi falado da boca de Jesus, que falava que era Deus. Falava. Pronto. Era Deus? Pronto. Você Creio mesmo que no sim. começo você falou que... E não, eu falei pra você que se ele é Deus ou não, aí eu deixo pra filosofia e pras pessoas. Então não tem uma comprovação. Sim, mas não tem, assim como não tem também Então que ele... eu não posso afirmar que ele falava como se fosse um Deus. O problema de Jesus é o seguinte, esse problema ou ele era retardado e débil mental, Não. e aí se ele fosse um retardado e débil mental, jamais a gente teria essa evolução no cristianismo de pessoas a ponto de morrerem por amor a ele, como diversas pessoas morreram por amor a ele, foram os mártires, Que deveria ser seguido até hoje. né? Ou ele é quem realmente falou que era. Qual é a fase? Aí eu vou usar minha cabeça, meu Deus do céu. Eu sou um ser pensante. Qual é o que faz mais sentido pra mim, tendo em vista a dimensão do cristianismo, e hoje é a maior religiosidade do mundo. É os maiores adeptos da fé. É que Jesus falou que realmente, Jesus falou que era Deus, ou seja, realmente ele era quem ele falou que era. Pronto. Como é que eu sei os pensamentos de Deus? Através do que ele falou. Então você está afirmando Pronto. que Jesus Cristo era realmente Deus. Isso é minha fé. É minha fé e eu acredito 100%. É isso E que é acreditando 100%, mestre Calvino, aí sim eu tenho um pouco, por base, o que ele pensou, ou o que ele quis que nós soubéssemos sobre ele. Porque não tem como eu explicar. Então isso é uma coisa sua. Isso é uma coisa de quem é cristão. Então- Cristão puro. Isso é uma coisa de Então- cristão puro. Aquele cristão puro, que segue a Jesus de verdade. Não há dogmas religiosos. Sim. Não há Porque aí eu vou concordar com você. O cara que chega na igreja, assim diz o Senhor. Diz o quê? É isso que eu tô É igual uma falando. vez, eu tava na igreja aqui, eu era líder de cela, aí eu tava de bermudinha, camisa cavada, né? Era líder de cela, e veio um cara lá de Goiânia, tinha tomado 3 tiros na cara e tinha morrido. Eu já achei estranho, porque eu sou presbiteriano, eu cresci numa igreja tradicional, uma igreja que se estuda, né? E aí eu cheguei lá na igreja lá, tal, e ele veio de Goiânia com um oi de vidro, tirou o oi pra todo mundo ver, arrancou o oi, mostrou o oi pra todo mundo ver, um atestado que ele colocou assim rapidinho, já guardou, achei estranho também. Pegar o atestado e guardar em vez de mostrar pra todo mundo ver, né? Põe na mão do povo ver, caramba, né? Aí não. Aí quando é fé, chegou todo mundo pra orar lá, no final do culto, põe a mão num cai. Põe a mão no outro cai. Põe a mão no outro cai. Põe a mão no outro cai. Eu falei, eu quero ver se esse cara vai me derrubar. Firmei meu pé. Eu vou cair por quê? Eu quero ver se esse cara vai me derrubar. E ele pôs a mão na minha cabeça, cai, porque assim diz o Senhor, você tá aqui em pecado, você tá em Deus, você tá com um demônio, você tá em pecado. E forçando minha cabeça, eu tirei a mão dele e falei assim, ô mestre, por gentileza, não tem demônio aqui não. Porque o Deus que você acredita que você está externando que crê, é o mesmo Deus que eu criei. Ele fala que o inimigo não entra quando eu tenho o Espírito Santo. Você está querendo me empurrar aqui por quê? Você está querendo mostrar o quê para os outros? Então, nesse ponto, eu vou concordar com ele. Que garantia que você tem, da onde você tirou que é Deus que está falando, que é Deus que está mandando nesse recado?
que é Deus que tá pensando isso sobre minha vida. Aí sim, agora a gente tá falando de literatura, a gente tá falando de contexto histórico, e a gente tá falando também de fé. E fé faz parte de gente. Isso é coisa de gente. Se o senhor, como ateu, não gosta da ideia da fé, acha que não é legal, acha que não é bacana, é um direito seu, também direito de gente. Agora, eu não posso ir contra a maioria. 98% da população é religiosa, crê em alguma coisa, crê numa divindade. Isso é coisa de gente. Eu tenho o direito de acreditar que Jesus falou que era Deus e tenho o direito de acreditar que ele era Deus. Ora, se eu tenho o direito de acreditar que ele era Deus, o que ele falou, presume-se que é o quê? O pensamento de Deus para a humanidade. Ou pra você. Oh, meu Deus do céu. Então tá bom. Então, é o Lupe, ele não vai entender. Não é questão disso, não. O que eu não consigo aceitar é você dizer, porque a maioria é melhor. Nem sempre. Não, eu falei que a maioria é melhor. Não, a maioria acredita. Eu falei que a maioria acredita. Acredita. Isso. Então isso está comprovado que é o livro mais correto. Ou não? Eu entendo o que o Calvino tá falando totalmente. Eu também tô entendendo o que ele tá falando, só que ele tá indo pra um lado que... Não é isso. É porque realmente, hora nenhuma, eu fui contestar algumas coisas que você falou, que você já tinha falado na sua posição. A coisa que me complica, continua complicando, é essa possibilidade que não tem nada a ver do querer provar ou não provar. É a possibilidade de você, na sua condição humana, querer analisar e discutir uma coisa que na sua crença, é muito superior ao ser humano. Mas aí eu não posso... Não, mas deixa eu concluir. Por quê? Porque quando você fala a questão do Nietzsche, voltando para isso de novo, Nietzsche é um ser humano, ele pensa, tá cheio de erro, eu sei que ele é um ser humano aqui. Com certeza. Eu leio o livro dele, eu entendo as ideias dele, mas não quer dizer que eu aceito. Entendi, com certeza. Não quer dizer que eu acredito. Eu leio vários livros, quer dizer que eu acredito? Não. E eu vou dizer, o Nietzsche pensava assim? Não, eu sei naquilo que ele escreveu. Show de bola. Que é limitado. Que mesmo como ser humano, é aquilo que eu já falei várias vezes, nós temos recortes aqui. Justamente. E a gente faz análise de recortes. Mas isso não me dá o direito, por exemplo, eu não conheço o Nietzsche, eu não sei o que ele pensava na casa dele, o que ele pensava do vizinho dele, o que ele gostava de comer, o que ele sentia prazer, eu não sei. E como é que eu vou arriscar dizer, mesmo ele como um ser humano, o que ele pensava, o que ele sentia, onde ele vivia? Eu, como ser humano, ao ponto que faço, se eu acredito em Deus e começo a falar isso, eu me consideraria diretamente, a mim mesmo, como uma pessoa que está muito prepotente, que eu tenho que repensar meus valores. Pessoal, é o seguinte... Porque senão eu estou atropelando o Criador. Você quer dizer que, tipo assim, por exemplo, Nietzsche escreveu o livro, mas não significa que ele pensava igual ele colocou no livro dele. Aquelas teorias dele, ele pensava assim. Ele pensava naquilo lá porque ele escreveu mesmo. ali, mas isso não me dá o direito de dizer tudo que ele pensa. Não, mas não é tudo Nem que ele é pensa. a possibilidade. Por quê? Porque eu não Não é conheço tudo. ele. Não é- Sim, mas eu não conheço quem é Nietzsche. Mas É a não é- mesma coisa. Por mais que a gente seja primo e tudo, e eu não te posso falar que eu te conheço. Eu sei quem você é e te conheço pinceladas. Sim. Mas aí é o que eu tô falando, não é? Eu, em momento algum, Ou falei que seja- ali é tudo que ele pensa. Eu, em momento algum, eu falei isso. Pode olhar no podcast inteiro. Em momento algum, eu falei, é tudo que ele pensa. Em momento algum, eu falei isso. Mas não tô falando Eu nada. falei uma base. Uma base. São princípios básicos. É uma base. São normas básicas. Show de bola. São normas básicas. Agora é o seguinte. Você que quer pensar fora da caixa, você que quer fazer mais que a média, você não é prepotente. Isso faz parte do ser humano. Não é prepotente da minha parte querer entender Deus, não. Não falei entender. Não é prepotente da minha parte querer achar... É entender assim. Não, se eu desculpa, quero, mas aí você tá se eu quero pensar, se eu quero entender o que ele pensa, se eu quero saber se o que ele pensa é verdade ou não, isso é querer Não entender. falei isso. Isso não é ser prepotente, isso é curiosidade. A curiosidade faz parte do ser humano, isso é biológico. Não tô falando Todo isso. ser humano é gente. curioso. Hora nenhuma eu falei Então- isso. Vamos recortar. Então- não foi querer entender mesmo. Ele falou, Mas aí tipo, você tá querendo falar pra mim porque que eu você tô falou querendo que entender você Deus, que eu tô querendo Não, ser falei hora Você nenhuma. entende. Não, eu falei Você que uma entende. pessoa, e uma hora você Isso não é ser concordou, agora você prepotente. já tá discordando. Isso não é ser prepotente. Não, uma pessoa, por exemplo, um pastor que chega ali. Aí sim. Ou Concordo. então... Mas aí você Aí, tá vendo? pensando- Você tá jogando contra Você- mim uma coisa que você você tá- concorda. Ou seja, se um pastor chega ali e fala, Deus disse isso não é prepotência? Isso é prepotência. Então- Agora, se Jesus falou e existe um fato histórico e científico que ele existiu, existe um fato histórico e Eu nem científico... questionei isso. Existe um fato... Mas vamos lá, eu vou pedir pro senhor deixar eu falar de novo, pode ser? Pode. Vamos lá Manda então, aí, manda senão as pessoas não vão entender o que eu tô falando. O maldito do falso profeta que tá lá gritando, assim diz o Senhor, assim não sei o quê.
Isso é prepotência. Foi o que eu falei. E eu concordo. Agora, Jesus não é qualquer pessoa, é o homem mais famoso do mundo. Isso é fato. Não discuto com Filho fato. de Deus. Não discuto com fato, isso é fato. Pronto. Ele falava que era filho de Deus e falava que era o próprio Deus. Outro fato para quem crê. Pra quem crê. E eu acredito que seja um fato. Haja vista a mansidão, a grandiosidade do cristianismo. A evolução do cristianismo. Ou seja, as pessoas. Eu não posso subestimar a inteligência das pessoas, o senhor sabe disso. Você engana a pessoa por um tempo, mas para sempre não. As pessoas saem. Você mesmo é um exemplo disso. Você chegou em momentos e falou, isso aqui não faz sentido. Isso aqui não faz sentido. E você começou a pensar o quê? Diferente. Não, Deus não existe, pronto, acabou. Então, sobre esse pastor, eu concordo 100%. Isso é prepotência. Sobre a pessoa que vai em busca da verdade, ainda que essa verdade é impossível de submetê-la ao teste científico, isso não é ser prepotente. É nisso que eu estou discordando com você. Isso não é ser prepotente. Isso é ser humano. O humano é curioso. O ser humano é curioso. Faz parte, isso é biológico do ser humano, querer saber por que o Sol é assim. Por que o Sol se põe? Por que esse teorema? Por que esse teorema de Pitágoras? Por quê? Por que as pirâmides estão lá? Como assim as pirâmides estão lá? Quem foi que fez isso aqui? Isso faz parte do ser humano. Será que existe outra terra aqui? Deixa eu andar no meio do mar. A Terra é quadrada? Como é que é? Não, a Terra é redonda. Mas por que a Terra é redonda? O que é atmosfera? O que é isso? O que é matéria? O que é átomo? O que é próton? Isso é do ser humano, isso não é prepotência. Então eu querer investigar, porque eu sou um ser inteligente dotado de razão e consciência, querer tentar entender o que eu entendo ser como Deus, não é prepotência. É nisso que eu tô falando pra você que eu discordo. Agora, em momento algum eu falei que ali tá todos os pensamentos de Deus. E em momento algum eu falei isso. Ali é uma base. Uma base. Porque senão Deus seria ilimitado. Entraria em contradição com o que eu falei. Deus não é limitado, ele é ilimitado, ele é atemporal, ele não se limita dentro dessa matéria, dentro daquilo que a gente consegue ver e observar. Porque senão ele não seria Deus. Entendeu? O senhor entendeu a minha resposta? Entendi, mas é aquilo que tu fala. Uma coisa é você buscar entender. Outra coisa é dizer sobre o que ele pensa. Aí eu concordo com você. Mas é isso que eu falei o tempo todo. Aí eu concordo que entra naquela questão do pastor. É justamente isso que eu falei desde o começo. Aí eu concordo. Agora, sobre Como o é que eu tô lendo... Como é que você vai dizer o que Deus pensa? Entendeu? Porque assim, exemplo, não pode beber. Você não pode... Qual é a base bíblica para quem crê na Bíblia? Não tem. A base bíblica é não embriagar. Então esse cara tá conversando fiado. Quem não guardar o sábado não vai pro céu. Qual é a base bíblica que fala que não guardar o Shabat você não vai pro céu? Não tem. Jesus cumpriu, Jesus trabalhou no sábado. A parte bíblica, a base bíblica é quem não crê já está condenado. Essa é a base bíblica. Qual é a base bíblica para falar que se você não for bom, se você não fizer obras, você não vai ser salvo? Não, a Bíblia fala que não é por obras, é pela graça. Então aí sim... Posso fazer Só finalizando. Aí sim eu tenho os dados onde eu creio e eu estou lendo. Agora eu concordo com o senhor. O cara chegar lá e falar, assim diz o senhor, ainda mais sem base, aí não dá. Aí sim é prepotência, concordo 100% então, mas é isso que eu tô falando com você. Caso contrário, não é prepotência. É uma coisa que você falou assim, se você não fizer isso, você não será salvo. Não, prepotência. Hã? Prepotência da pessoa. Você falou que tá na Bíblia, né? Não, aí quando tá na Bíblia eu tenho um lugar pra pesquisar. Sim. É igual no campo do direito. Que esse também é meu grande medo, que é... Mas aí é crença, doutor. Não, aí é a fé da pessoa. Não, tô falando a mensagem. A mensagem. Sim. A mensagem. Ou seja, você só será salvo se fizer aquilo que eu falo. Tá errado. Tá errado. Tá errado. É igual os cristãos de hoje. Então. Quer crer, fala que crê em Jesus, fala que crê na Bíblia, mas não crê nos princípios que estão ali, ditos por ele mesmo. Eu mesmo tenho dificuldade. Não manda a gente amar o inimigo? Eu tenho dificuldade em amar a gente ingrata. Eu tenho dificuldade em amar a gente safada, sem vergonha, que não presta, que fica falando mal da gente pelas costas. Mas na sua crença fala de Jesus. Mas na minha crença o Jesus falou que eu tenho que amar esse povo. Mas você não consegue. É a minha dificuldade como ser humano. Então. Entendeu? Agora. Tô falando isso desde o começo. Agora, ficou bem claro aqui, não é lacração, eu não gosto de lacração também. Nós somos pessoas cultas, o senhor muito mais do que eu. Ninguém aqui tem 12 anos de idade, eu não sou político, né? Até então não tenho pretensões políticas, porque eu sei que... Se me perguntar se sou de esquerda ou de direita, eu não tenho posição. Porque eu não tenho, até então, pretensões políticas, porque eu sei que um político não resolve nada. Eu preciso do parlamento, eu preciso da maioria das pessoas, né? E de mais outras coisas além disso. Então, nós não estamos aqui querendo lacrar nada. Nada. Mas ficou claro. Mas eu tenho 1000 dúvidas, eu fiquei Sim, você me perguntou. Eu fico aproveitando para saber, me explica isso. Porque Sim, é legal. Vai ser um acréscimo. Tem que ter esse contraponto, tem que ter essa cariação. Agora o problema é,
Eu te perguntei, como é que você sabe o que Nietzsche pensa? Você falou, através do livro dele. Você me perguntou, como ser humano. Como é que você sabe o que Deus pensa? Eu falei, através da pessoa de Jesus, do que ele deixou escrito pra nós. Do que ele deixou escrito, não, do que ele falou. Porque ele não deixou nada escrito, ele não deixou livro nenhum. Ele nunca escreveu. Ele não escreveu nada. Se foram pessoas que escreveram sobre ele. Senão eu vou cometer um erro teológico aqui enorme, né? Aí faz o corte. Que teólogo é esse que tá falando que Jesus escreveu o livro? Não escreveu livro nenhum, tá?